Depois da tentação no deserto pelo diabo, que João não narra, algo marcante em todos os evangelistas, mas que em João não existe. João coloca em lugar disso a chamada dos primeiros discípulos, que lá tem o batismo, e do batismo os outros evangelistas fazem ele ir para o deserto impelido pelo Espírito para ser tentado, e ele vai chamar os discípulos. João faz ele ir procurar os discípulos, quer dizer, é uma divergência muito grande. Depois de batizado, que a messianidade dele se revela, pelo menos ao profeta que o batizou, mas o testemunho de João Batista é muito importante, e ele vai dizer para todo mundo que estava ali, que considerava ele o Messias, que o Messias não é ele, mas aquele que ele acabou de batizar, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, né? Então, é algo importantíssimo. Depois desse fato, há uma divergência muito grande, porque os outros evangelhos, os sinóticos, levam ele, diz que o Espírito o impeliu para o deserto para ser tentado pelo demônio. E João faz ele ir à procura dos primeiros discípulos. Um caminho totalmente diferente. Depois de achar os primeiros discípulos, Jesus, Maria e a família são convidados para um casamento, e ele faz, nesse casamento, o primeiro milagre, também que não é narrado por nenhum outro evangelista. Só ele narra. E aí, a partir daí, a divergência vai aumentando. Cada vez mais você vai percebendo que João diverge dos sinóticos. Por exemplo, quando Jesus... As palavras de Jesus são a essência do Evangelho. Porque ele diz: minha doutrina não é minha doutrina, mas daquele que me enviou. Aquilo que eu digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que me dá as palavras. Então, ele deixa claro que ele é apenas um canal para a expressão de Deus. Portanto, ele vai dar a verdade que o Deus único e verdadeiro tem. Isso cria uma discrepância entre a nossa religião e as demais religiões, porque Deus se revela através dos seus profetas e mensageiros nas outras religiões, mas é sempre através de um homem que pode ser falível, pode errar, pode colocar seus sentimentos, né? Por exemplo, eu aqui muito particularmente não acredito, agora a Record vai passar Jezabel. Eu não acredito que Deus mandou Elias matar 1.100 profetas de Baal, cujo pecado era serem profetas de Baal. Ou seja, não adorarem Javé, mas eles tinham sido criados na Fenícia e depois vieram para cá com o cortejo da rainha. Então, assim, né? Por isso Jesus disse: se eu não tivesse vindo, teriam desculpa do seu pecado, mas eu vim e não tem desculpa. Quer dizer, até Moisés pode ter errado, né? Que era um fenômeno. Você lê, Moisés é um fenômeno, mas Jesus não pode. Então é um canal especial do Espírito Santo, né? Então é o próprio Deus que se revela, que mostra quem é. Por isso, só há uma maneira de conhecer o Deus verdadeiro, através dos evangelhos de Jesus Cristo. Nós, cristãos, católicos, mas cristãos em geral, não podemos aceitar outra. Portanto, nenhum outro Messias ou Cristo, como o Papos gosta de chamar, ele chama Jesus de Cristo e chama os demais mensageiros divinos de Crestos. Cresto quer dizer os melhores, Cristo quer dizer o ungido. Então ele faz assim uma separação bonita, né? Pela palavra Cresto, são mensageiros de Deus, realmente são os melhores da raça, são elites, mas Cristo, é o ungido. É o único que o Pai ungiu, tocou e mandou em missão para redimir a humanidade. Então,
primeiros discípulos e depois ele faz o primeiro milagre. Em João só. Nos outros, só depois vai aparecer a chamada dos primeiros discípulos. E aí, depois do primeiro milagre, aí todos coincidem de novo. Volta a haver uma coincidência dos 4, que é a expulsão dos vendilhões do templo. Aí, é bom que essa aula seja separada, seja realmente diferente, curta e só isso, porque alguém me perguntou, Marlan, se você mandaria seu filho único, o Marlanfinho, para a morte certa, principalmente para sofrer por pecadores, por pessoas sem escrúpulos, por pessoas desqualificadas, se fosse sofrer pelos bons, mas pelos ruins, pelos maus, a gente, humanamente pensando, nem eu nem você não mandaríamos. Nós não conseguimos, por isso o dogma de Cristo é um mistério. O próprio Cristo é um dogma. Ele em si é um grande mistério, né? Que pai faria isso? Ele que disse, este é o meu filho amado, em quem pus todas as minhas complacências. Eu não sobrou para mais ninguém, então. Depois toda. Aí, mas de qualquer maneira, os teólogos especulam o seguinte. Na verdade, todo esse planejamento, foram feitos 2 planejamentos no céu, Jesus e o Pai Celeste, e eram 2 vias, já dissemos isso uma vez. Uma via era ele ser aceito pelas autoridades da época, ser entronizado no templo, sentar em cima da Shekinah, que tinha uma coisa, um abaulamento, né? Era uma caixa, um baú, né? Mas tinha 4 pinos fortes, em cima desses 4 pinos um assento, para depois ter os querubins se tocando, ou seja, ele sentaria naquele abaulamento e se recostaria sobre as asas dos querubins, porque eles ficavam nessa posição do Aleph, quer dizer, uma asa para cima e outra asa tocando na asa do Lilá, o que dava o recosto da cadeira para ele. Então, era um trono perfeito. Então, esse era o plano que talvez Deus Pai gostaria que tivesse acontecido, mas ele deixou ao homem o poder de, se eles pudessem fazer o que quisessem comigo, como eles me tratariam? Eu posso fazer o que eu quero com eles. Eu os trato com justiça. E há alguns especiais, como é o caso do santo, de todas as religiões, com amor. Mas como eles me tratariam? Então, na verdade, foi uma grande prova, mas foi planejado por eles, pelos 2. Então, como eu te disse na novela da Record, há uma visão final, as 3 cruzes, Jesus no centro, Dimas e Gestas, uma à direita, né? Dimas à direita e Gestas à esquerda. Gestas é o mau ladrão que não se salva, e Dimas é o ladrão que pede a Jesus para perdoá-lo e levá-lo para o seu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é um bom ladrão, roubou a salvação na hora final. Então a visão de helicóptero aérea, porque um personagem que faz o diabo é uma mulher pintada de uma maneira meio macabra, com um pano de saco de batata escuro o tempo todo, que não é vista por ninguém, só por Jesus, mas que é personagem atuante, né, no filme. Então, a novela mostra, depois que Jesus diz, Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito, e pendendo a cabeça morreu, aí o centurião, que tinha comandado todo o espetáculo, manda que os 2 soldados quebrem as pernas dos outros crucificados para não ficar muito tarde, para que os judeus celebrassem a Páscoa
no sábado, porque se tocasse num cadáver depois das 5 horas da sexta não poderia celebrar a Páscoa no sábado. Sabendo dos costumes judeus, ele manda, porque quebrando as pernas, você não tinha como se apoiar nas pernas, e sendo pendurado só pelos braços, dentro de pouco tempo, você ia parando de respirar, a capacidade pulmonar ia se estreitando. Quanto mais esforço você fizesse para pendurar o corpo só nas mãos, a respiração ia ficando mais curta até que você morria por sufocação. Aí o soldado chegou para o centurião e disse: já está morto, ele já está morto. Havia uma profecia que dizia: nenhum dos seus ossos será queimado. Aí o centurião deu uma lança grande para ele e disse: verifique. Aí Longinos, que era o nome do soldado que tirou a limpo, chegou do lado direito de Jesus, né, encostou a lança embaixo da costela e deu assim bastante, que a lança entrou por debaixo da costela, perfurou os pulmões e foi até o coração e furou o coração. Quer dizer, aí desceu pelo cabo da lança sangue e água e caiu no rosto do soldado que fez isso. Quando isso aconteceu, bom, se ele não estava morto, agora está. Então as ideias aí do pessoal que diz que ele foi para o Tibete, que ele foi para o Egito, depois morreu com 66 anos, com família, essa passagem aí fica meio complicada para ele, né? Não estava morto, agora está, foi curado. Aí o personagem que faz Satanás pega aquele manto escuro, dá um grito aterrorizante e joga aquilo fora. Para a maioria das pessoas, eu acho que não perceberam o detalhe. O diretor foi muito sutil, porque o centurião diz: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Quer dizer, naquele ato, naquele gesto, que Satanás e os inimigos dele achavam que ele perderia todo o prestígio, que tudo que ele fez de milagre, de palavras bonitas, tudo ali seria esquecido, posto em dúvida. Quer dizer, no final a aventura dele deu uma grande derrota. É o contrário. O fervor, a devoção, a piedade cresce nos corações de todos aqueles que estavam ali, que tinham simpatia por ele. Então essa simpatia é transformada em um ato de fé para não deixar que as palavras dele morram. De ressurreição nem se fala, né? Eles não sabiam o que era isso, né? Uma pessoa se ressuscitar de própria. Elias ressuscitou uma criança, depois Eliseu ressuscitou outra, Jesus ressuscitou também 2 crianças, mas a pessoa se ressuscitar ela própria era inconcebível. É interessante, porque aí, desde o começo, fica claro que Satanás está rondando Jesus e tentando ele, e fazendo isso e fazendo aquilo, jogando armadilhas como: é justo pagar a moeda do tributo? Isso é um dilema, porque se ele dissesse sim, teria os judeus todos contra ele naquele mesmo momento, porque o nacionalismo judeu execrava qualquer pessoa que aceitava os judeus se submeter a outro poder que não fosse o de Deus. Se ele dissesse não, então os romanos prenderiam ele como subversivo. Logo, nem sim, nem não. Ele pergunta: me dá a moeda do tributo. Alguém tira a moeda e ele diz: de quem é o nome e a efígie? Está escrito César e o retrato de Tibério, que era o imperador reinante. O soldado, a pessoa diz: de César. Ele diz: dê a César, portanto, pois é de César. Então, a moeda está timbrado o nome de quem é dono, de quem é o dono dela. São saídas assim que praticamente impossível, e que os inimigos dele, em situação semelhante, não saiu. Agora, por exemplo, quando ele expulsa os vendilhões do templo, ele joga um desafio desses para os inimigos dele, e os inimigos não saem. Bem, ele entra no templo. O templo era um retângulo
dividida em 3 partes: pátio das mulheres e das crianças, pátio dos homens, pátio dos sacerdotes. O pátio dos sacerdotes era coberto, era o Santíssimo. Era ali que tinha todas as coisas sagradas: o candelabro de 7 braços, a arca da aliança, os pães da proposição. Então era um lugar fechado onde só entravam os sacerdotes. E o próprio Santíssimo era também dividido em 2 por uma cortina. Aquela cortina só o sumo sacerdote atravessava, e no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, para pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Então, ao lado direito tinha o pátio dos gentios, ou seja, se os pagãos convertidos quisessem conversar, tinha um pátio para eles se reunirem ali, às vezes pequenos grupos vindo de longe, porque havia judeus convertidos em vários lugares do mundo. Chegando ali, se encontrando, eles podiam sentar e conversar. E do lado esquerdo, isso eu estou falando no caso da gente estar olhando para o templo de frente, e do lado esquerdo tinha um pátio que poderia servir também para a mesma coisa, mas na verdade era onde se vendia os animais por sacrifício do templo, e as casas dos sacerdotes que faziam serviço no templo, porque só quem podia limpar o templo eram os sacerdotes. E tinha uma escala. Então, todos eles tinham casa fora, mas na semana em que eles tiravam o serviço, eles vinham da casa deles, deixavam esposa e família na casa, vinham para ali, e ali tinha acomodações para eles. Então, tinha uma fileira de casa, 2 fileiras de casa, 2 andares e uma colunata. E tinha galinha, tinha frango, tinha ganso, tinha bode, tinha cabra, tinha boi, tinha tudo. Por quê? Porque, como nós dissemos aqui, o dinheiro do templo, do tesouro do templo, o dinheiro que circulava dentro do templo, não tinha a efígie de César, já que não farás para ti imagem de escultura. Então não podia dentro do templo circular um dinheiro com uma efígie, com uma imagem de escultura. Então, se você levasse lá R$600 para comprar uma oferenda para sacrificar, você tinha que levar primeiro 600, mas 15% disso já estava separado para o sumo sacerdote. Então tinha a parte do sumo sacerdote e a parte do cambista. Então é nessa época que Jesus nasce. Quer dizer, o Brasília é mais antiga do que a gente pensa. Então ele chega lá e vê aquilo tudo, né? Os cambistas trocando moeda, ele sabia dos 15%, todo mundo sabia, do sumo sacerdote e tal. Aí ele sai abrindo as gaiolas, soltando as aves, soltando os animais, e tira uma corda. Todo profeta tem uma corda amarrada na cintura, ele tira a corda e sai batendo nos vendilhões e expulsa ele do templo, literalmente. Ele comete o que parecia ser um ato de loucura, porque um homem só expulsou, eu acho que uns 30. Bom, o templo tinha uma guarda especial para manter tudo em ordem. Então, o sumo pontífice vem na frente dos guardas e diz: que sinais tu dás? Reconhece que ele pode ser um profeta, ele tinha feito muitos milagres, para poderes fazer isso. Faça uma coisa espetacular para dizer que Deus te deu poder para você interferir na ordem do templo, já que o templo é a casa de Deus. Então, só se você fizer um sinal de Deus, nós aceitaremos que você pode interferir na casa dele. Ele diz: eu direi se primeiro vocês me disserem, responderem a minha pergunta. O batismo de João era da cabeça dele que ele inventou, ou Deus mandou ele batizar de fato? Aí eles fazem uma rodinha assim, o sacerdote diz: bom, se a gente disser de João, ele vai dizer: então por que eles não foram se batizar de João? Então os discípulos de João que estão aqui, o tempo está cheio deles, nos apedrejarão.
que nós dissemos que o batismo dele não tinha valor nenhum, era uma ficção. Se dissermos de Deus, ele vai dizer, então por que vocês não foram se batizar? Não tinham pecados para se arrepender deles? Aí dizem, nós não sabemos. Aí eu também não digo com que poder eu faço isso. Então, mas Satanás estava sempre colocando ele à prova com esses dilemas. O fato, então, é que aí fica claro que ele comprou uma briga feia. O templo era o único lugar onde o sumo sacerdote judeu e, portanto, os judeus tinham toda a autoridade, a tal ponto que Pilatos pegou umas águias, os estandartes com águias, e botou na frente do templo, e fizeram uma comissão de judeus notórios, célebres, velhos, idosos, respeitáveis, e foram a César para dizer a César que mandasse Pilatos tirar aqueles emblemas pagãos da frente do templo. E a ordem de Tibério foi que Pilatos tirasse. E ele tirou. Então era um lugar que o sacerdote mandava e não pedia. Ele faz essa bagunça toda. O que é que você acha que o sumo sacerdote deve ter pensado? Bom, o cara faz milagre, o povo considera ele profeta, ele tem uma doutrina que é a verdade, não é tudo transparente, tudo com muita lisura, e me desmoraliza, me chama de ladrão assim na minha cara, e eu não posso dizer nada porque o que ele diz é verdade e todo mundo sabe. Esse cara vai tomar meu lugar. Se ele se autoproclamar como sacerdote, o povo vai dizer hipiúa, porque sai um canário, entra um profeta decente. Digamos de passagem, Israel já tinha tido um sacerdote, uma sucessão de sumos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que iam de Davi, ano 1000, até o ano 176 a.C. Sacerdotes santos e perfeitos. Então, estava perto, né? O perigo estava perto. O temor de Anás e Caifás era esse. Ele se autoproclamar como sacerdote, né? Ele colocar a autoridade dele acima da deles, o que seria francamente aceito pelo povo. Então, ao fazer isso, ele decretou a própria morte. Ele direcionou, porque ou os sacerdotes, fariseus, saduceus e escribas se humilhariam e aceitariam que ele era quem dizia que era, e aí seriam subalternos a ele, ou então o matariam, porque o perigo ia crescendo, ele ia fazer cada vez mais discípulos, cada vez mais gente, porque ele não parava de andar. Então, foi aquele momento. Ali, ele jogou. Ou me engolem com casca e tudo, ou então me rejeitam e me matam. Mas ele já sabia, já que ele sabia de tudo. Ele já sabia tanto assim que aqui na expulsão dos vendilhões do templo, Lucas é a que faz menor. Entrou Jesus no templo e expulsou de lá todos os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moeda e os bancos dos que vendiam pombas. Ele lhe disse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós a transformaste em covil de ladrões. E eles queriam apedrejá-lo, mas não o fizeram por medo do povo que aceitava a sua doutrina. Quando chegou a tarde, Jesus saiu da cidade, ou seja, ele sabia que se ficasse, já estava correndo risco. Então, de noite, ele saía da casa. Em João, o texto é muito grande, a página toda, enquanto que em Lucas é um pedacinho à toa, em João é a página toda. Depois disso, ou seja, de pegar, de escolher os apóstolos e de fazer o primeiro milagre,
desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Lá permaneceram poucos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, onde entrou no templo, encontrando os vendedores de boi, de ovelhas e de pombas e os trocadores de moedas sentados junto de suas mesas. Fez de cordas uma espécie de chicote e expulsou a todos do templo, e também as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou suas mesas. Fez uma bagunça, beleza. E disse: tirem daqui essas coisas e não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Recordaram-se que estava escrito: o zelo da vossa casa me devorará. Então os judeus perguntam-lhe: por que sinal provais que tendes autoridade para proceder desse modo? Então, aqui ele decreta praticamente. Não tinha jeito, porque se humilhar diante dele era impensável. Agora, há pouco tempo, por uma besteirinha à toa, o Bolsonaro e o Congresso começaram, e o presidente do Congresso começaram uma arengazinha, o gordinho, filho do Maia, o outro Maia. Pois é. Então, você imagina, ninguém quer se humilhar a ninguém. Ele então, que era de uma família de carpinteiros empobrecidos, não ia. Então, ele não ia se humilhar. Logo, só havia uma saída. Ele vai falar aqui agora os primeiros discípulos, que depois disso mais gente acredita nele. Enquanto ele esteve em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos acreditaram em seu nome, vendo os prodígios que realizava. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse foi um discípulo especial, porque ele era do Sinédrio. Era um dos principais entre os judeus, príncipe. Foi procurar Jesus e disse-lhe: ninguém, a não ser que Deus esteja com ele, pode realizar os prodígios que tu fazes. Jesus respondeu: na verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do alto. Quer dizer, Nicodemos, ele disse para Nicodemos, vai direto ao assunto. Nicodemos, se você não fosse, eu não estivesse com você, você não faria esses milagres. Nicodemos não chegou a fazer pergunta nenhuma. E ele diz: ninguém, a não ser que Deus... em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Outra tradução é do alto. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo já velho? Quer dizer, a reencarnação já era uma notícia assimilada pelos judeus. Então foi por aí que Nicodemos foi. Renascer, depois de velho, morrer e renascer. Pode entrar de novo no seio da sua mãe e nascer? Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, nenhum homem, se não nascer pela água e pelo Espírito, poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, ou seja, a nossa geração e nascimento. O que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te disse: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, tu ouves a tua voz, mas não sabes onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com aquele que nascer do Espírito. Nicodemos perguntou de novo: como posso fazer isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e ignora essas coisas? Um puxão de orelha. Quer dizer, sendo tu quem és, a autoridade nas Escrituras, já devia ter entendido o que eu disse. São Jerônimo, na Vulgata, tem uma passagem que os testemunhos de Jeová malham essa passagem, porque é claro que foi uma inserção onde ele explica essa afirmação de Jesus, dizendo a relação do vento com a Santíssima Trindade, da água com a Santíssima Trindade e do Filho. Aí dá para entender. Ele colocou de si mesmo, ou seja, ele percebeu que nós não seríamos capazes
como não foi, né? De lermos isso aqui e entender por que era tão importante nascer da água, ser batizado, e nascer do Espírito. Bom, nascer do Espírito a gente pode até deduzir que é um encontro pessoal com Deus, todo especial. Mas por que da água? A gente toma banho todo dia, né? Então São Jerônimo acrescentou, na Vulgata, ele acrescentou, porque são três que dão testemunho na terra: a água, o vento e o Espírito. E são três que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele faz uma relação. Respondeu-lhe: tu és mestre em Israel e ignoras isso? Em verdade te digo que falo do que sei e testemunho o que vi. E vós, apesar disso, não recebeis meu testemunho. Se vos falando das coisas terrenas não me acreditais, ou seja, não me compreendeis, como acreditareis se eu vos falar das coisas celestes? Ele ainda estava falando para aprendiz. Nicodemos era mestre. E ele disse: como você quer que eu vá adiante no nosso discurso se você não compreendeu nem o que eu te disse? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Ninguém subirá ao céu, porque ele está se referindo à ascensão. A não ser aquele que desceu do céu, isto é, o Filho do Homem. Já explicamos a expressão Filho do Homem, né? Ele quer chamar a atenção para que a promessa de Deus, que foi feita em Gênesis, está se cumprindo nele. Deus fez o homem para reinar sobre tudo, sobre até os anjos. E ele está provando que Deus prometeu e verdadeiramente cumpriu. Se nós não fazemos isso, o problema é nosso, a incompetência é nossa. Aí agora ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado da terra, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Já está falando da crucificação. Então, logo depois que ele expulsa os bandidos lá do templo, ele começa a fazer mais discípulos, tem mais gente que o procura, entre esses um príncipe do Sinédrio, Nicodemos, que, quer dizer, as explicações que ele recebeu desde criança sobre as Escrituras não ensinou a ele nada, porque ele não entendeu uma vírgula do que Jesus falou. Jesus dá um puxão de orelha nele e deixa claro que já sabe como vai ser tratado. Assim como Moisés levantou a serpente numa haste, numa ponta de uma lança no deserto, aí todo que era picado pelas serpentes olhava para a lança de Moisés e não morria envenenado. Então, todo aquele que for picado pelo pecado e olhar para o crucificado, com fé é perdoado. Ele faz a alegoria perfeita, né? E aí já diz, evidentemente: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o mistério. Esse é o dogma. Abraão fez isso. Abraão vinha de uma região, foi tirado de Ur dos caldeus por Deus, porque sacrificavam gente. E Deus diz a ele: não me agrada o sacrifício de seres humanos, pelo menos sacrifique animais. Saia dessa terra, porque aí não vão lhe permitir fazer o que eu estou lhe mandando. E Abraão sai. Depois Deus vai até Melquisedeque e diz que não quer nem animais, quer uma oblação de pão e vinho. E lá para frente Deus dá um filho a Abraão, já com 99 anos. Quando o filho completa 12 anos, ele diz: olha, eu pedi a você para esquecer os sacrifícios humanos, mas eu quero que você sacrifique teu filho para mim. Aí, o meu intérprete predileto, o meu exegeta predileto,
Harold Bloom e David Rosenberg, que são judeus, críticos literários e especialistas em exegese bíblica, eles dizem: esse texto não é original. Esse texto falta alguma coisa nele, porque quando Javé aparece a Abraão na forma de 3 anjos, Abraão está dormindo debaixo do carvalho, aparecem 3 anjos e dizem que vão destruir Sodoma e Gomorra, porque a iniquidade nessas cidades é enorme. Mas, Senhor, Tu que és o Senhor da vida e não amas a morte, e não queres que o justo pereça, se tiver 50 justos, bem, se tiver 50 justos, e ele vai 40, 30, 20, 10. Não é estranho que com o filho dele ele não tenha negociado? Se com 2 cidades, que ele não conhecia quem eram os habitantes, ele negocia para ver se Deus não executa a sentença de morte, eles dizem: há algo estranho aqui. Alguém omitiu alguma coisa, alterou alguma coisa, mas esse texto não é o original. Ele certamente deve ter tentado negociar a vida do filho dele, ou o judeu, justamente para colocar, sim, ninguém colocar em xeque a fé de Abraão, faz com que ele execute. Ele pega o filho e leva para um determinado lugar deserto. Lá ele arma um altar de pedra improvisado, lenha. Quando o menino, ele manda o menino botar as mãos para trás para amarrar as mãos e bota em cima da lenha. Aí a criança diz: pai, serei eu o sacrifício? Ele diz: sim, você será o sacrifício. Aí levanta o punhal. Quando ele vai baixar o punhal na nuca da criança, ele não consegue. A mão dele está sendo segura. Mas é o personagem em que se fundam as 3 religiões maiores do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, por causa de Abraão. É nele que se funda. Fez aquilo que Deus faria. Ofereceu o Filho único. Ofereceria o Filho único a Deus. Um ato, evidentemente, para a sensibilidade de um pai, muitíssimo difícil de fazer. E aí Deus diz: porque não me negaste teu Filho único, eu te darei possessões e te darei descendência numerosa. E aí faz a promessa de que ele será o pai dos crentes. Já prevê que só de cristão nós temos 4 bilhões sobre a terra. O pai dos crentes, então, só de cristão. Juntando os muçulmanos, os judeus, os que têm a sua fé particular. Então aí está o valor de Abraão. Quem faria isso? Mas por quê? Porque Deus não tinha motivo nenhum para nos amar. A Deus o pecado repugna. Se você e eu, como pecadores, no estado em que estamos, nos aproximássemos de Deus, seria a mesma coisa que um de nós dois, estando leproso, se aproximar do outro, ou de uma doença contagiosa assim terrível. Tanto assim que na cruz, na hora em que Jesus Cristo absolve os pecados do mundo todo, ele sente algo que aquela é a maior dor dele. A maior dor dele não foi nada na paixão, foi naquele momento, porque Deus se separa dele. E ele grita: Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonais? Ele sentiu que a parte divina estava saindo dele, porque senão ele não morreria. Como Deus, ele não morreria. Então a maior dor para ele foi, pela primeira vez desde que ele veio à existência, não ser Deus, não ter Deus junto com ele. Por quê? Porque absorvendo o pecado da humanidade, então isso tornou-se repugnante para Deus. E Deus então o abandona. Então ele morre como homem, puramente como homem. As últimas palavras dele na cruz daí para frente são todas como homem. Então a morte, a mãe dele: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele faz
com o espírito filial, preocupação com a mãe, ficar sozinha, ele entrega para São João e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, seria uma alternativa maravilhosa se os sumos sacerdotes e os príncipes do povo tivessem mandado ele sentar sobre a Arca da Aliança. No instalar de Deus, o mundo estaria redimido e o outro universo de Gênesis 1 entraria nesse e harmoniosamente nós seríamos redimidos. Esse seria o plano A. Você imagina, o autor do filme Super-Homem, ele sabe de algumas coisinhas, porque ele fez um filme onde o Super-Homem perde os poderes. Lembra que ele vai buscar no Polo Norte, consegue com o pai dele e tal. E assim, a Terra de onde o Super-Homem vem, que é o planeta Krypton, é muito parecido com a história de Mu, o continente perdido de Mu. Pois é. De qualquer forma, os protestantes, ou ateus e livres pensadores, fechando agora, jamais vão nos entender. Por que é que nós consideramos este ícone como sendo a coisa mais preciosa do mundo? Os protestantes dizem, o católico faz a apologia do sofrimento. Sempre eu ouço pessoas pensantes, inteligentes dizer isso. Isso é apologia do sofrimento. Não. Isso é eu dizendo, aqui estão os meus pecados pagos por ele. Se não fosse isso, eu não poderia nem pensar em me aproximar de Deus. Eles não conseguem entender isso. A cruz eles ainda aceitam. Tem igrejas presbiterianas e tal, adventistas que aceitam ainda, botam uma cruz grande, mas com a efígie, não. Na verdade, é o grande mistério. Ele carregou nossos pecados e aquele que é justo, ele é justo, Paulo. Então, quando diz Santo Agostinho, ave o crux, spes única, salve cruz, nossa única esperança. É a teologia da cristaurologia. Já tem um nome, o mistério do Cristo crucificado. Bem, colocamos e agora vamos ver que ele vai colocar mais fogo na fogueira, ele vai botar mais lenha. Isso foi apenas o começo. Ele vai desafiar mais, ele vai chamar o Caifás de filho do diabo, assassino e mentiroso, assim, cara a cara. Assassino e mentiroso, filho do diabo, porque ele foi assassino e mentiroso desde o princípio. Por isso ele lindo, pega o diabo, joga a cara para cima e dá um grito de terror. Mas assim, eu pensei que eu tinha feito tudo para ganhar, no final perdi tudo. Eles o amam mais agora do que antes. Muito bem, tivemos uma ótima Páscoa. Vocês aí espero que também a tenham tido. Então tenham uma boa semana em paz. Amém. Tchau.